Olá pessoal, muito boa noite. Esse momento aqui é muito precioso, ainda mais sabendo que você está aqui mais uma vez para poder ouvir mais um pouquinho desses conteúdos que eu tenho aqui programado para poder levar até você. Obrigado pela presença de quem já está aqui nos assistindo, obrigado também para aquele que ainda está por chegar. Vamos ajeitando alguma coisinha aqui, vendo se está tudo em ordem. Afinal, esse momento aqui ele é de muita importância. Por quê? Porque nós vamos estar cuidando de questões bem delicadas da nossa vida. Questões do nosso dia a dia, questões do nosso eu interior, questões assim de coisas que dão realmente um significado para a nossa vida. Nós vamos falar aqui a respeito de como que as nossas emoções guiam as nossas decisões. Essa questão é uma questão muito profunda. Por quê? Porque as nossas emoções, elas que são responsáveis por dar sentido à nossa vida. Elas que são responsáveis por dar o brilho da nossa vida. E também elas são responsáveis por nos dar caminhos. Elas vão funcionar também para nos dar diretrizes. A partir do momento que nós estivermos com a nossa mente equilibrada, para poder observar, para prestar atenção no que essas emoções, no que essas respostas da própria mente estão querendo nos dizer. Então, nós vamos falar aqui de questões muito profundas que estão afetando diretamente a saúde emocional e física da humanidade. Ok? E você, assim, eu peço assim, que você esteja assim, bem atento a detalhes. Eu vou errar aqui, tá? Eu vou errar aqui, sabe por quê? Porque a nossa mente, o nosso universo interior, dele nós não conhecemos quase nada. Nós temos uma caixa preta dentro de nós aqui, que é o nosso inconsciente ou subconsciente. Dentro dessa caixa preta aqui tem muita surpresa que a gente precisa desvendar. E essa caixa preta, ela é muito interessante, que ela está lá no nosso inconsciente. Ela sempre vai estar nos dando sinais de que tem alguma coisa lá dentro que precisa ser corrigida. E é justamente através das nossas emoções, através dos nossos comportamentos e através da nossa saúde que a gente vai começar a perceber esses sinais. Então aqui, quando a gente vai falar assim de emoção, a gente vai falar a respeito de saúde emocional e a gente vai falar a respeito de cuidados com a saúde emocional e a gente vai falar também a respeito do brilhantismo que a nossa emoção regulada ela pode proporcionar para a nossa vida. Desde da nossa vida relacional até a nossa vida financeira, passando pela saúde. Porque a ciência ela nos aponta que cerca de 95% de quem nós somos, nós não conhecemos. Conhecemos apenas 5%. E também a ciência aponta que a grande maioria dos problemas de saúde que tem provém de princípios emocionais. Certo? Então, como as nossas emoções elas são como atalhos, elas são atalhos de decisões. Esses atalhos são atalhos de decisões. Por quê? Porque as nossas emoções, elas funcionam geralmente de forma imediata. A gente não pensa para sentir uma emoção. A gente não se prepara para sentir uma emoção. A emoção, ela consegue atingir todo o nosso ser de uma forma ultra rápida, tá? E vamos lá.
como as nossas emoções, elas acontecem com atalhos de decisões, elas nos trazem benefícios. Um exemplo, os benefícios que as nossas emoções, um desses benefícios é o medo. Por que o medo? Quando a gente tem medo, a gente procura evitar risco. Um exemplo, se a gente vai atravessar uma rua, a gente tem medo de ser atropelado, o que a gente vai fazer? A gente vai prestar atenção e vai olhar por todos os lados para ver se não vem um carro, né? Então, assim, o medo, ele serve para isso. Vamos falar da raiva. A raiva, muitas vezes, ela nos faz enfrentar conflitos e impor limite nas coisas. E a alegria nos motiva a repetir comportamentos que nos trazem prazer, que nos proporcionam prazer. E a alegria nos motiva a repetir comportamentos que nos... É isso, né? Na verdade, eu já tinha falado. A alegria nos motiva a repetir comportamentos que nos trazem prazer, tá? Essas reações geralmente são rápidas e automáticas e elas servem para nos garantir sobrevivência, tá? E as emoções também, elas nos proporcionam a condição de priorizar as coisas de forma organizada, tá? Elas nos ajudam muito também nesse sentido. E quando, por exemplo, nós sentimos a ansiedade por alguma coisa, nosso cérebro ele interpreta que e foca que nesse momento a gente precisa de ter uma atenção imediata sobre as coisas. Ele interpreta, a gente precisa estar atento, tá? E ela ajuda a gente a organizar as coisas, tá? E o exemplo, o que resolver primeiro, ela também ajuda a gente a ignorar coisas temporariamente, ela nos ajuda a observar o que merece ser investido de imediato, de tempo, de energia. E as emoções também, elas influenciam nas avaliações de riscos e benefícios. E pesquisas de neurocientistas mostram também que quando nós estamos tristes, nós temos a tendência de tomar decisões mais conservadoras. Nós procuramos ter mais cuidados em tomar nossas decisões, para não fazer besteira. Quando nós estamos tristes, otimistas, nós assumimos mais riscos. Por quê? Porque nós vemos menos ameaças das coisas. Isso ocorre porque nossos estados emocionais alteram a forma de como nós processamos as probabilidades e consequências. E as nossas emoções também, elas criam significados. Por exemplo, escolhas pessoais, como carreiras, relacionamentos, projetos, tudo isso daí são guiados por emoções como o amor. O amor é quando a gente decide cuidar de alguém, a gratidão, quando nós decidimos ajudar alguém, o entusiasmo, quando nós decidimos persistir em algum projeto difícil. Sem emoção, nossas decisões se tornariam apenas cálculos frios, sem conexão com valores pessoais. Isso é muito sério. E muitas vezes também essa frieza para lidar com as emoções deixa as pessoas indecisas e até mesmo tomar decisões erradas. Então as emoções, elas ativam áreas cerebrais que integram pensamentos e emoções, pensamentos e ações. E muitas vezes também
aquelas ações desastrosas. Nossas emoções, muitas vezes elas funcionam como sistemas regulatórios, certo? Então, esse sistema regulatório, eles cabem muitas vezes em decisões nossas. A gente decidir ter a nossa mente equilibrada, tá? Saudável, ou a gente decide fechar os olhos para isso. Muitas vezes a gente decide ser frio, para alimentar um ego. A gente alimenta um ego, não cuida da emoção e acaba muitas vezes fazendo besteiras. E essas besteiras muitas vezes que a gente faz vão atingir várias áreas da nossa vida, que podem nos trazer prejuízos futuros muito grandes. Eu, por exemplo, fui vítima disso. Eu passei durante muitos anos da minha vida aí, sofrendo consequências por causa das minhas emoções que estavam desreguladas, por causa das minhas emoções que elas não tinham sido educadas, muitas vezes por mim mesmo. Muitas vezes eu tomei a decisão de não estar nem aí para as minhas emoções e deixava rolar, né? Então, em suma, as nossas emoções, elas não atrapalham nas decisões quando elas estão de forma reguladas. Elas nos orientam, elas priorizam e elas motivam. Decisões tomadas em picos emocionais extremos, impulsivas, desreguladas, elas são cruciais para nos trazerem malefícios, tá? Então, assim, são dois extremos: a nossa emoção de forma consciente, equilibrada, saudável, e as nossas emoções frias, nossas emoções desequilibradas e muitas vezes por decisão própria. As consequências são variadas, tá? Então nós podemos dizer sim que elas são cruciais para a nossa saúde física, emocional e por aí vai, financeira, emocional, profissional. Ela vai atingir várias áreas da nossa vida, tá? E isso é uma descrição clara que eu estou deixando aqui para você, que levou muito tempo da minha vida para poder eu conseguir entender tudo isso. Isso aí demandou muitos anos de primeiro sofrimento, tá? Depois que eu me libertei do que me agredia mais, que era a depressão, eu me entusiasmei, tá? Procurei entrar no mundo de pesquisas e estudos, e para chegar até aqui e ter esse montante de conteúdo, demandou assim uma luta muito grande. Por quê? Porque as variáveis entre a emoção equilibrada e a desequilibrada, ela é muito grande. Faz a gente elevar os pensamentos a lugares que a gente jamais imaginava. A gente vai ter que estudar coisas muito profundas. Então, assim, se você está aqui parado para me ouvir, sinta-se como uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque dificilmente a gente vai encontrar órgãos, entidades que venham trazer assim uma gama de informação como essa, tá? É lógico que isso aí a gente vai depender muito da nossa necessidade do momento. E eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo que essa questão da necessidade, ela deveria ser priorizada para nós como pais, para cuidar de um filho da gente. Sabe por quê? Porque os problemas emocionais que nós temos, geralmente eles vão começar lá na nossa infância, lá na fase de milenização, tá?
que acontece até aí os 6, 7 anos de idade. Geralmente começa lá. É uma infância onde o nosso ambiente ele não é saudável, onde o meio que a gente vive, né, ali no seio familiar, as nossas amizades seculares, mesmo quando crianças, esses ambientes eles vão trazer muita informação que a gente não vai ter maturidade para suportar como criança. Mas é informação difícil, é informação pesada, tá? E o que acontece? Nós como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande de estar cuidando do emocional da gente, para a gente ter condição suficiente para enxergar o que é que pode acontecer na vida de uma criança que pode afetar ela ao ponto de trazer benefício para o futuro. Então isso é muito importante, tá? Por que hoje a gente vê uma demanda muito grande de casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e várias outras questões? Isso daí é porque mesmo adulto, mesmo a gente ainda recorrendo a profissionais de saúde, como foi o meu caso, eu já tinha recorrido a vários meios, tanto no meio espiritual quanto no meio da saúde, eu já tinha procurado. Muito, tanto é que eu fui liberto da depressão aos 40 anos de idade. E já procurando. Então, assim, nesse período lá atrás, eu não encontrei uma pessoa que viesse me trazer essa gama de informação que eu estou passando para você aqui agora. Adulto. Então, nós, pais, nós devemos cuidar do emocional da gente, para poder a gente entender da gente mesmo, para a gente conhecer a gente mesmo, e aí sim, aí a gente vai ter maturidade, a gente vai ter material suficiente para poder proporcionar ao filho da gente uma qualidade de vida emocional boa. Isso é muito sério, isso é muito importante. E também, repetindo, isso é um privilégio para mim ter esse tipo de informação para passar para você e para você que tá recebendo esse tipo de informação. A minha preocupação hoje aqui é de trazer coisa consistente, informação consistente. Por quê? Porque justamente a possibilidade da gente conseguir tudo isso daqui, ela é pequena. Eu, 40 anos de idade, lá no fundo do poço, com depressão, muitas perdas, muitos prejuízos por causa de problemas emocionais. E essas emoções, todas essas de forma desequilibradas, me trouxeram... me levaram, né, na verdade, lá para o ponto do fundo do poço. Então eu vim para cá, eu cresci, eu subi com muita dificuldade. E eu subi, eu cresci me informando, buscando meios para conseguir trazer isso aqui. Hoje a forma de olhar para a vida, olhar para uma criança, olhar até mesmo para uma pessoa que está encarcerada, tá? Ela foi tirada do meio social. Eu tenho uma preocupação até com essas pessoas. O meu olhar é muito diferente. Porque muitas pessoas que estão encarceradas, elas foram para lá, elas foram parar lá. Por quê? Porque, de repente, levada por uma emoção do momento, ela cometeu um prejuízo a alguém de alguma forma, tá? E foi tirada do meio social. E muitas vezes isso acontece por causa de quê? Por causa da informação. Por falta dessa informação que eu estou passando aqui para você. Hoje, lá atrás, eu tive as minhas consequências, eu tive os meus erros.
tive minhas perdas, os meus prejuízos, os meus problemas de saúde física. Por quê? Porque eu vivia cansado, eu vivia com dor de cabeça, eu esquecia das coisas, era fibromialgia, era dor na coluna, era muita coisa. Era sinusite, era muita coisa. Então, tudo isso proveniente de quê? Falta de regulação emocional. Empregos que eu perdi. Então foram vários prejuízos. Então, juntando tudo isso aqui que eu estou transmitindo para você, pega isso aí de bom grado. Pega isso de bom grado. Porque, para mim, não é vanglória, mas é uma alegria muito grande poder te dizer isso. Então, tenho os benefícios da emoção regulada, tá? Ela vai guiar sempre a gente, vai dar sempre, mostrar para a gente atalhos, caminhos para boa qualidade de vida, em todos os sentidos, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde física, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa escalagem profissional, na nossa vida social. Tudo vai influenciar. Até a nossa casa bem arrumada influencia até nisso. Entendeu? Mas tem o lado oposto das coisas. Tem um lado oposto. Que a falta da regulação emocional, ela vai trazer prejuízos. Um exemplo, a falta de regulação emocional, por exemplo, ela vai trazer prejuízo na saúde, com um aumento grande de cortisol. O cortisol, ele vai trazer problemas pode ter consequências para o problema arterial. Ele pode trazer problemas, como vai afetar a ansiedade, a depressão. Vai ter a insônia como consequência. Gordura localizada, principalmente na região do abdômen. Fadiga. Tá? Entre vários outros, até câncer. Vitiligo. Várias são as atenuantes entre a boa e a má regulação emocional. Muitas vezes a gente vai encontrar dificuldades na concentração, memória, nosso trabalho, a nossa vida profissional, ela vai ser prejudicada. A gente vai ter assim, pensamento muito reativo, muito impulsivo. A gente vai ter falta de foco nas coisas. A gente tem assim a tendência de ter interpretação aí distorcida das coisas. Menor capacidade de tomar decisão. Isso é terrível. Por quê? Porque a vida da gente chega a parar. Principalmente quando a depressão ela chega e nos encarcera dentro de casa. Existem casos de pessoas que ficam meses sem colocar os pés para fora de casa. Pessoas que não se alimentam mais. Se a pessoa não alimenta, não tem energia, como que vai fazer? Ali a vida parou toda. Existe a questão assim, da vida social prejudicada. Frustração com as coisas. Sentimento de culpa persistente. Conflitos
pessoais. Então, essa dificuldade de expressar a emoção, de deixar a emoção reprimida, muitas vezes a gente vai ter problemas gastrointestinais. Então, muitos meios que a gente procura para poder cuidar da saúde da gente, eles vão dar assim uma solução muito fatiada. Um exemplo, eu vivia com dor de cabeça. Aí eu ia procurava um médico, o médico passava, toma um remédio para dor de cabeça, toma um remédio aí que vai passar. Se não passar dor de cabeça aqui, você volta. Mas não passava um exame, nem nada. Não procurava saber como que estava a minha vida familiar, minha vida financeira. Eu não dava um remédio para eu tomar. Se não melhorar, você volta aqui. Cheguei até algumas vezes fazer exames. Mas ia lá, fazia exame, levava no médico, isso daqui é uma enxaqueca. Toma esse remédio aqui que vai resolver a sua enxaqueca. A enxaqueca, grande maioria das vezes, ela tem fundamento emocional. Tanto é que não existe um exame específico, porque existem parece que mais de 300 tipos de enxaqueca. De onde vem? Onde que está a origem dessa enxaqueca? Muitas vezes é emocional. Então, a nossa vida emocional, ela vai dar diretrizes para a gente, vão encaminhar, vão dar atalhos para a gente. E nem sempre esses atalhos, eles são bons. Que a mente, o nosso cérebro reptiliano, ele vai sempre tomar a ação de luta ou fuga. E é repentino, é imediato. Sempre vai agir dessa forma. E quando a gente está com a emoção regulada, essa probabilidade vai diminuir. Porque a gente vai ter mais capacidade de concentração das coisas, a gente vai ter mais capacidade de disseminar as coisas, de discernir as coisas. E várias são as formas da gente começar a cuidar disso. Várias formas. E assim, as formas mais acessíveis que as pessoas encontram é procurar cuidar da parte física, do corpo. Tipo, procurar academia, procura cuidar da alimentação, passa a procurar leituras diferentes, até músicas diferentes, procura um meio religioso. Só que existem formas também mais específicas e que trazem resultados maravilhosos. Cito o exemplo das terapias complementares. Vão ajudar muito nesse processo, e muitas vezes muito rápido. Eu sempre aproveito a oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Como eu disse aqui, eu fui liberto da depressão, eu tinha 40 anos de idade. E até ali, com muitos prejuízos já tomados, eu estava lá no fundo do poço e foi numa conversa aí de mais ou menos uns 30 minutos. Foi ali o bastante para eu ser liberto da depressão. O processo de cicatrização daquela ferida emocional, ele foi muito rápido.
E aquilo dali me despertou para saber, puxa vida, como que é? Como que isso acontece? Eu passei pelas mãos de vários médicos, médicos bons, por sinal. Mas de repente, numa conversa com um amigo que não conhecia nada da área de medicina, uma conversa e, pum, de repente, tive um insight, tudo mudou. E ali, nessa trajetória de estudo, pesquisa, estudo da mente, estudo de antropologia, sociologia, eu vim chegar aqui, durante muito período aí, caminhando de forma autônoma. As minhas pesquisas, elas foram acontecendo, elas vieram, eu fui atraindo até, por sinal, coisas, né? Livros, ensinamentos, eu fui atraindo, até mesmo pessoas que me diziam algumas coisas que correspondiam àquela química que aconteceu dentro da minha cabeça. Então, lá atrás, eu não tinha... A emoção para mim era rir, chorar, ficar triste, essas coisas, simplesmente. Mas as nossas emoções, o nosso psique, o nosso metabolismo, a nossa essência, que não é física, vai muito mais além do que a gente pode imaginar. A gente precisa muito de médico, remédio, a gente precisa muito deles. Eles são vitais, são cruciais para manterem em ordem muita coisa da nossa vida. Só que tem coisas que o remédio não cura. Remédio não cura. Um exemplo, o perdão. Que ele é o protagonismo, ele é o protagonista, ele é o protagonista de muitos desastres da nossa vida, muitos, e ele está correlacionado à questão emocional. Existe uma correlação muito tênue aí entre o perdão e a emoção. Muitas vezes o perdão, ele vai ser a chave, da porta das emoções. Muitas vezes, quando nós não perdoamos, quando nós estamos mantendo o ódio ali preso dentro da gente, muitas vezes nós estamos frios, a nossa emoção está fria, está calculista. Está fria, está calculista. Muitas vezes falta do perdão, muitas vezes a falta do perdão vai nos levar a ter problemas de saúde seríssimos. Aí o problema de saúde, o remédio, ele vai controlar, ele vai tirar a dor. Muitas vezes ele vai cicatrizar algumas feridas por doenças que o princípio foi emocional, o princípio foi a falta do perdão. Aí eu te pergunto uma coisa, um comprimido, um remédio, perdoa alguém? Um remédio faz você perdoar alguém? Você sabia que muitas vezes, ou quase que na grande maioria das vezes, o perdão, a gente reconhece ele quando a gente olha lá para dentro da gente usando ferramentas da terapia? Muitas vezes a gente reconhece o perdão, muitas vezes a gente abre a porta do perdão com ferramentas encontradas na sala da terapia complementar.
Isso é uma coisa maravilhosa. É isso que me faz estar aqui. Eu demorei muito tempo da minha vida para poder conseguir aprender isso. E hoje eu estou trazendo para você essa riqueza de detalhes, essa riqueza de informação e essa riqueza de alerta para você procurar um profissional qualificado, profissional que te ajude a olhar para dentro de si e caminhar pelas ruas desse universo maravilhoso que é a sua mente, que é o seu psique, que é o seu consciente e o seu inconsciente. Tudo isso vai te proporcionar a dar qualidade, a dar valor para a sua vida emocional. Muitas vezes você vai conseguir encontrar isso aí de forma simples. Um alerta que eu faço para você: não deixe para amanhã, porque você pode ser surpreendido com a sua emoção. Você pode estar aqui super feliz hoje, num momento de felicidade, mas de repente você está com uma ferida grande aí dentro de você. E se você se deparar com alguma coisa que toque nessa ferida, a sua emoção pode te surpreender. Então eu vou te alertar mais uma vez. Cuide da sua vida emocional. Cuide daquilo que te dá mais sentido na vida. Se você tem um desejo, se você quer saber mais, se você agora está tomando consciência de que precisa cuidar da sua vida emocional de forma mais profunda, se você quer buscar um autoconhecimento, se você quer escalar na sua vida profissional, consequentemente escala também na vida financeira, consequentemente você vai ter condição melhor de se alimentar, buscar uma alimentação melhor, você vai ter uma condição de passear melhor, você vai ter condição de buscar o lazer de forma melhor, com mais qualidade, você vai ter condição de realizar seus sonhos materiais, sem aquele frenesi do dia a dia, de querer conquistar coisas, sendo levado, impulsionado por ansiedade. Se você quer, se você tem um desejo de se aprofundar mais, se você tem um desejo de olhar para dentro de si com mais carinho, se você tem o desejo de olhar para o seu ego ele não faz parte da sua essência, tá? Preste atenção nisso. Se você tem o desejo de olhar para o seu ego e fazer uma avaliação de como ele está, se ele está te permitindo viver de uma forma saudável ou não, se você tem esse desejo, coloque aí, digite aí, eu quero. Meu amigo, esse pode ser o seu momento. Essa pode estar sendo a sua oportunidade. Veja bem, eu não vou resolver o seu problema. Eu não vou colocar equilíbrio na sua vida emocional. Sabe por quê? Porque quem tem que dar valor a si mesmo
É você primeiro. Se você não se amar primeiro, a sua vida nunca vai ter o sentido devido. É por isso que nós temos a liberdade de fazer escolha. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. Se você quer, se você deseja, digita aí, eu quero. E nós vamos ter uma grande alegria, um grande prazer de entrar em contato contigo e a gente vai fazer uma avaliação na sua situação e a gente vai procurar a melhor forma de poder te ajudar. Esse pode ser o seu momento. Eu tenho também o costume de dizer que todos nós devemos fazer uma autoavaliação. Todos nós devemos fazer isso todos os dias. Por quê? Porque o mecanismo do nosso cérebro, ele não para, mesmo que a gente esteja dormindo, ele não para. Mesmo dormindo, nós recebemos informações externas que entram lá para o nosso inconsciente, mesmo dormindo. Isso é incrível. Nós funcionamos igual a um computador. Nós emitimos e nós recebemos informações. Essa emissão, esse recebimento de informação acontece através da nossa glândula pineal, que fica lá no centro do nosso cérebro. Nossa glândula pineal é uma glândula hipersensorial, fica lá no centro do nosso cérebro. Ela é responsável por captar e enviar informações. Ela funciona igual a um aparelhinho de Wi-Fi. Igualzinho. Tem aquela anteninha e tem aquele bojo do aparelho, tá? Tem uma antena, que seria o caso da glândula pineal, e tem o hipocampo, que é o bojo do aparelho. Então a antena, ela recebe as mensagens, ela guarda aquelas mensagens, essas mensagens naquele bojo ali, aquela caixinha, e aquela caixinha ela distribui aquelas informações, aquelas energias, né? Aquelas ondas que estão ali, elas são distribuídas para um celular, para um notebook, né? E para uma TV, vários aparelhos que estão ali dentro do nosso ambiente, que estão interligados, estão ali diretos ligados àquela onda ali. O nosso cérebro funciona do mesmo jeito, num contexto geral. A nossa glândula pineal recebe a informação, nossa informação fica ali, essas informações ficam ali no hipocampo. E o hipocampo, ele vai distribuir as informações para o nosso cérebro de acordo com a necessidade. Um exemplo, quando nós recebemos uma carga emocional, aí o nosso córtex frontal, ele vai agir de forma muito rápida, tá? Com uma ação de luta ou fuga. Lembra que eu falei para você? Uma ação de luta ou fuga. Ele vai atacar ou ele vai fugir. Certo? Então, assim, esse é um exemplo. Tem o nosso cérebro, o nosso lobo límbico, que ele vai reprocessar as questões de mais emocionais, vai mexer mais com o emocional. O córtex frontal vai processar, e ali ele vai dar sentido a essas informações. Então, o nosso cérebro, ele funciona dia e noite direto. Ele vai estar sempre recebendo informações boas e ruins. Você sonha, não sonha? Você sabia que muitas vezes um sonho pode te levar a caos? Pode se assustar? Tem pessoas que passam a ter insônias por causa de quê? Por causa de sonhos ruins que tiveram. Se ela tem insônia, a insônia vai mexer com o metabolismo dela. Mexeu com o metabolismo, ela pode até ter um excesso de cortisol no organismo. Falta de sono. Vai provocar ansiedade.
Muita ansiedade pode levar a mexer com o metabolismo e levar a pessoa a uma depressão. Isso aqui não é para te assustar, é para te alertar. Para te alertar que nós devemos cuidar da nossa vida emocional todos os dias. Todos os dias. E são raras as pessoas que fazem isso. Se nós fizéssemos isso, nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor e diminuiria muito a possibilidade da gente ter que procurar um médico. Então, você vai digitar aí, eu quero. Se esse é o seu desejo, e nós vamos entrar em contato contigo, a gente vai marcar uma consulta de avaliação e vai procurar a melhor forma de poder te ajudar. Fica aqui o meu agradecimento a você que ficou aqui até agora. E eu vou dizer uma coisa para você também, para quem não viu, se você conhece alguém que precisa de estar cuidando mais da vida emocional, compartilha essas informações aqui com essa pessoa. Diga para essa pessoa, olha, a nossa vida emocional é que promove o brilho da nossa vida. Com a nossa desregulação emocional, nos tornamos pessoas frias. E nessa frieza que nos tornamos, nós tomamos muito prejuízo. Líderes de instituições religiosas, líderes de empresas, líderes políticos, fico alerta. Vocês estão mais expostos. Vocês precisam muito de cuidados da vida emocional. Ok? Brigadão. Beijão no coração de cada um que ficou até agora aqui comigo. E eu espero te ver aqui numa próxima oportunidade. Por quê? Porque nós vamos estar trazendo assuntos também muito pertinentes para o nosso dia a dia. E é muita coisa que a gente tem que expor, é muita coisa que a gente tem que ofertar. Isso aqui é uma oferta. É uma oferta de cuidado. Muitas pessoas não têm o mínimo para cuidar da vida emocional. O mínimo para ir lá num médico. Não tem um mínimo. Mas tem um celular na palma da mão. Tem um celular na palma da mão. Pode assistir uma live. Pode receber uma gama de informação como essa daqui, que já é o suficiente para causar um despertamento emocional e levar a pessoa a uma libertação. Foi assim que aconteceu comigo, não foi através do celular, foi uma conversa de mais ou menos uns 30 minutos. E muitas vezes eu vi isso aí acontecer. Muitas pessoas sendo libertas através de uma conversa na rua. De forma, assim, na informalidade, uma conversa na rua, a pessoa foi liberta. Então, coloque isso no seu coração. Até mesmo como responsabilidade de dizer para uma pessoa que você conhece, que tem problemas, que precisa de cuidados com a vida emocional, compartilhe isso aqui. Compartilhe essas informações. Toda sexta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, se nada impedir, eu estarei aqui. Mas se há uma necessidade de mais urgência de sua parte ou de um amigo, entre em contato conosco e nós vamos procurar a melhor forma de poder dar assistência. Beijão no coração de cada um de vocês. Brigadão por ficar aqui até agora, ok? Até a próxima oportunidade.